Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente para a nossa aula de ciência. Como é que vocês estão? Eu estou bem, né? E hoje, pessoal, vamos iniciar a nossa terceira aula, né? Vamos ver aí um assunto maravilhoso, né? Muito integrante, né? Em que vai fazer a gente repensar um pouco sobre algumas coisas que a gente acredita e pensa sobre a natureza ao nosso redor. Vejam, pessoal, eu trouxe aqui alguns nomes para a gente pensar um pouquinho. Vou. Ah, pronto. Eu trouxe aqui alguns nomes para a gente pensar um pouquinho. Eu vou ler aqui para vocês: jaguatirica, tamanduá-bandeira, jiboia, tubarão branco, formiga lava-pé, abelha jataí, ararazu, pirarucu e camelo. Né? Alguns nomes de espécies de animais que talvez vocês conheçam, talvez não, talvez já viram até pessoalmente, tá bem? Mas por que eu estou trazendo essas palavras aí desses animais, pessoal? Porque eu quero que vocês pensem um pouco, né? Quantos tipos diferentes de animais vocês conhecem na vida de vocês? Quantos vocês já viram? Se vocês pararem assim um pouco para pensar, né, pegar uma folha de caderno e escrever os nomes dessas espécies, desses animais, eu acredito que vocês vão ou encher uma folha todinha ou até mais. Ou seja, conhecemos muitos animais e nomes de animais que vivem ao nosso redor e até distante, né? Então, vejam, se vocês já conhecem muito, eu já conheço muito, imaginem quantos animais existem, né, no nosso planeta Terra, que é justamente essa segunda questão que eu vou trazer para vocês, né? Sim, se a gente conhece tantos animais, quantas espécies de seres vivos existem aqui no planeta Terra? Eu não só falo animais, mas sim seres vivos, incluindo plantas, bactérias, né, os próprios animais, fungos, enfim. Né? Quantos vocês acham que são? Pessoal, para vocês terem uma ideia, né, você acha que deve ser o quê? 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão de espécies? Né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, até o momento foi catalogadas mais ou menos 1 milhão e 800 mil espécies de seres vivos aqui no planeta. E quando eu falo catalogada, foi que cientistas, né, registraram esses animais como sendo animais que foram sendo descobertos. Esses cientistas, o nome deles são taxônomos, né, em que eles vão aí descobrindo espécies novas e dando nome a elas, tá bem? Então, até o momento, temos aí registrado aproximadamente 1 milhão e 800 mil espécies, incluindo todo tipo de ser vivo, tudo bem? E vejam, pessoal, apesar desse número ser gigantesco, essas são as espécies que conhecemos atualmente, fora que não foram descobertas ainda, que estima-se que no planeta Terra exista aproximadamente 8 milhões de espécies. Só descobrimos até agora 1 milhão e 800 mil. Ou seja, pessoal, ainda temos muito trabalho aí pela frente para descobrir os animais, né, e as espécies que habitam no nosso planeta Terra. Então veja a quantidade de seres vivos, de tipos de seres vivos, nosso planeta é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia maior ainda, por ano é encontrada aproximadamente de 15 a 18 mil espécies novas todos os anos. A maioria dessas espécies são besouros, insetos e bactérias. Tudo bem? Vocês podem ver também, além dessa quantidade gigantesca, né, as espécies que habitam no nosso planeta Terra, a aparência dela também é bastante diversificada, não é isso? Vocês podem ver aí um pouco nessa imagem, né, que tem pássaros, répteis, mamíferos, né, plantas, né, de aparências diferentes, de cores diferentes, formatos, pelagem, escamas, tem 4 pernas, duas, tem asas, outros não voam. Então veja que a diversidade nosso planeta é muito grande. Não só, né, de quantidade de animais em si, mas da aparência dele, do jeito deles viver, o que cada um se alimenta, como cada um se reproduz. Então, nosso planeta é muito rico. Inclusive, uma das principais vegetações que Pernambuco está, que é a caatinga. Né? Eu trouxe aí algumas espécies, né, da nossa região que talvez, eu até tenho quase certeza que vocês vão saber ou já viu elas alguma vez na vida de vocês. Tudo bem? Temos aqui a asa branca, né? Vejam, pessoal, eu não vou falar características sobre elas. Eu quero que vocês prestem atenção à sua aparência de cada um do que eu vou mostrar aqui. Essa é a asa branca, tá bem? Um pássaro aí bastante conhecido, tanto é que foi criada uma música em que tem
esse pássaro de Luiz Gonzaga. Veja, vocês podem ver ali na direita que tem um primeiro nome, que é a asa branca, é o nome popular da espécie, e o número de baixo é o nome científico. O nome popular pode ter vários, depende de região para região, a gente pode chamar aquela espécie de nomes diferentes. Vai depender da população daquela região. Já o nome científico, que é esse baixo aí, que é bastante estranho, não é isso? Só tem um. Cada espécie do mundo, das 1.800.000 que a gente chegou a descobrir no planeta Terra já, cada um só tem um único nome para ela só. Justamente para quê? Porque os cientistas usam esse nome científico para não haver confusão, tudo bem? Já o nome popular, além de ter um, pode ter outros, depende de região para região. Outra espécie aí que vocês podem ficar bastante atentos em relação à aparência dele é o azulão, em que o nome de cima é popular e o de baixo científico, né? Uma espécie bastante linda. Outra aí que podemos ver é o calango de cauda verde, né? Novamente, o nome de cima popular e de baixo científico. Vocês podem ver que essas espécies que estão aparecendo aí, elas têm características bem peculiares e também são bastante diversificadas, tanto no formato, tanto na aparência como na cor. O próximo aí é outra ave, né, que é o carcará, bastante conhecido também na nossa região. Ou também bastante conhecido aí, que o nome dele é sagui de tufos brancos, mas que vocês conhecem muito como sauim ou saguim, né, ou saguim, né, que são nomes populares diferentes. Nomes populares podem ter vários, já científico, que é esse de baixo, é só um. Então vejam como esses são diferentes, essas espécies entre si. A variedade é muito grande. Temos também aí o tatu-bola, também popularmente conhecido como tatu-peba, ou bolinha, e o nome científico, que é o de baixo, só um, tá bem? Pessoal, por que eu trouxe, né, essas imagens aí, essa quantidade, eu trabalhei aí com números com vocês, só para vocês terem ideia da diversidade enorme do nosso planeta Terra, da aparência diversa das espécies, para vocês fazerem refletir um seguinte conceito, né? De onde surgiu essa quantidade enorme, essa diversidade de espécies, né? Quem foi que fez isso? Se foi alguém, né? Como surgiu essa quantidade enorme de espécies que existe hoje em dia aqui no planeta Terra? Sempre foi assim? Antes não existia essa quantidade tão grande? Então, pessoal, ao longo da história da humanidade, as pessoas foram ficando curiosas a respeito disso e, obviamente, foram procurando explicações. E tem várias explicações que foram ditas ao longo da história, né, para tentar mostrar de onde veio essa diversidade muito grande, ok? Entre essas explicações surgiram várias hipóteses e teorias tentando explicar tanto a origem da onde surgiu a primeira vida, tanto também tentando explicar essa diversidade enorme de espécies que existem, né, como eu mostrei para vocês. E a teoria mais aceita atualmente na ciência é chamada de teoria da evolução, que é o que a gente vai ver um pouco mais hoje, tá bem? Mas antes de chegar na teoria da evolução, que é a mais aceita, vamos ver quais foram as primeiras ideias antes de chegar na teoria da evolução. Vejam, pessoal, as primeiras ideias antes de chegar na teoria da evolução, acredito que vocês já conheçam, que ela está muito ligada à religião. A primeira ideia a tentar explicar isso, né, uma das primeiras, foi algo chamado de criacionismo, né, em que ela tenta dizer que o que criou essa quantidade enorme de espécies, essa diversidade enorme de espécies, foi um ser superior, foi uma criação especial, foi um ser com uma força superior, né, que alguns conhecem aí como Deus, né? Então, uma das primeiras explicações que vem tentar dizer essa quantidade de espécie variada aí foi que Deus criou tudo. E aí criou essa diversidade muito grande. Depois dessa aí, vem outra hipótese que é chamada de hipótese do fixismo, em que foi um cara chamado Linnaeus que criou essa, em que ela vem complementar a teoria do criacionismo. Ela vem dizer o que? A hipótese do fixismo. Ela vem dizer, né, que as espécies não mudam com o passar do tempo. As características que elas têm são fixas, por isso chamada de hipótese do fixismo, tá bem? Então vejam, pessoal, essas aí foram as duas primeiras ideias tentando explicar essa diversidade da espécie. Foi um Deus superior, uma divindade que criou essa variedade muito grande. Porém, pessoal, algumas pessoas não satisfeitas com essa explicação
procurou uma explicação aí que para ela fizesse mais sentido, né? E talvez fosse algo mais puxado para a ciência. Esse cara foi um cara chamado de Lamarck, né? Lamarck é que ele vem trazer aí a primeira ideia da evolução, da teoria da evolução, contrapondo, né, em direto contra a teoria do criacionismo, já que a teoria do criacionismo dizia que as espécies foram criadas por um Deus, né, e que as espécies não mudavam com o passar do tempo. Já a teoria da evolução não. Olha o que ela diz. Ó. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitam ou habitavam o planeta Terra, né, de acordo com que eles descendem, né, as características deles de antepassados, em que esses antepassados foram sofrendo modificações e passando essas modificações para os seus descendentes. Professor, não entendi nada. Uma coisa que vocês podem entender um pouco mais é imaginar assim um pouco para a família de vocês. Imagine para a família de vocês, pensem um pouco. Vocês, os pais de vocês, os avós, os bisavós e por aí vai, né? Pense na sua característica física, formato de orelha, de nariz, boca, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. Todas essas características que vocês têm, vocês herdaram dos seus pais, né? Que é como se fosse uma fusão dos pais de vocês, essas características. Por sua vez, os pais de vocês herdaram as características físicas deles dos seus avós e bisavós e por aí vai. Ou seja, a sua aparência você herdou dos seus antepassados, que aos poucos foi sofrendo mudanças, né? Você não é exatamente igual ao seu pai e à sua mãe. Você não é exatamente igual aos seus avós. Você sofreu mudanças. Essas características que foram passando de geração em geração foram sofrendo mudanças. É basicamente essa ideia, a teoria da evolução, pessoal. Não é igual algumas pessoas pensam que tem um animal lá e do nada ele vira em outro totalmente diferente. Não é igual o Pokémon, igual tem ali na imagem, que está ali o Pichu, de repente ele evolui para Pikachu e depois para Raichu. Não, não é assim. É uma coisa que demora, leva bastante tempo para acontecer. E quando acontecem mudanças que vão passando de geração em geração, são mudanças muito pequenas. Tá bem? Então essa aí foi a primeira ideia puxada para a teoria da evolução. Ela não está completa ainda, tá bem? Que foi o Lamarck que trouxe essa ideia. Podemos ver aí o Lamarck, na imagem dele. Ele acreditava que a teoria da evolução explicava essa diversidade da espécie, já que as espécies iriam modificando com o passar do tempo e surgindo espécies diferentes cada vez mais. Tudo bem? Então ele acreditava o seguinte, pessoal, resumidamente. Ele acreditava que as condições ambientais em que aquela espécie está inserida naquele local fazia aquela espécie se modificar. Certo? Por exemplo, se acontecesse alguma coisa ambiental naquele local, aquela espécie iria criar alguma coisa nela, modificar alguma parte do corpo dela para ela conseguir se adaptar e sobreviver naquele local. Tudo bem? A teoria de Lamarck tem duas leis que vão se basear para fazer esse raciocínio aí. As duas leis são chamadas de lei de uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos, tá bem? A lei do uso e desuso diz o seguinte, que as espécies, né, que iam usando determinada parte do corpo, né, aquela parte do corpo que está sendo mais usada, ela ia ficando mais forte, mais desenvolvida. Já se acontecer o contrário, se não usar aquela parte do corpo, ela vai ficando mais fraca, vai ficando atrofiada e vai desaparecendo. Então essa aí é a primeira lei de Lamarck, né? A lei do uso-desuso. Se você usa, fica melhor. Se você não usa, vai desaparecer. Faz sentido, não é isso? Então essa aí foi o início da teoria da evolução. Depois vem a segunda lei, que ele fala o quê? Lei dos caracteres adquiridos. Que ele fala o quê? Que essas coisas que atrofiaram, deixaram de ficar fracas, você pode não aparecer na próxima geração. E aquilo em que você usou bastante, né, você vai ser passado para a próxima geração. Ou seja, quando você fortalece uma coisa, seu filho pode nascer com aquilo. Ok? Lembrando, pessoal, isso foi o início da teoria. Não é o que a gente pensa atualmente, tá bem? Vamos pensar assim, ó. Ele traz aqui alguns exemplos que ele tentou explicar, Lamarck. Imagine que tem aí esse flamingo. Lamarck acreditava que antes o primeiro flamingo, a primeira espécie de flamingo, tinha as perninhas ali mais curtas. E com o passar do tempo que o flamingo foi procurando alimentos cada vez mais no fundo dos lagos, né, ele foi tentando o quê?
deixando suas pernas mais esticadas e fortalecendo suas pernas. Ou seja, as pernas dela foram aumentando de tamanho, né? E como as pernas foram aumentando de tamanho, os filhos do flamingo iam cada vez nascendo com as pernas maiores. Então ele tentou usar a teoria da evolução para tentar explicar por que os flamingos tinham as pernas longas. Ele também tentou usar isso para explicar a ideia das girafas. Por exemplo, para ele acreditava que antes existiam girafas de pescoços menores, né? E com o passar do tempo que as girafas foram buscando alimento no fundo, no alto das árvores, né? Ela foi tentando esticar o pescoço, e ela tentando esticar o pescoço dela foi ficando mais esticado e mais grosso, mais forte. E essa característica de ficando mais forte, ela foi passando para as filhas, para os filhos, e os filhos já nasciam com o pescoço um pouco maior. Entenderam? Então a ideia de Lamarck era essa. Quanto mais você usava, mais ficava melhor. Quanto menos você usava, aquilo ia sumindo do seu corpo. Ok? E isso poderia ser passado de geração em geração. Para o tempo, pessoal, para a época, fazia total sentido, né? Se você parar para pensar, até que faz sentido, né? Por exemplo, quando você vai para a academia e começa a malhar alguma parte do corpo, se você começa a malhar muito perna, sua perna começa a ficar forte, não é isso? Porque você está treinando ela está sendo usada. Se você não estuda, você começa a ficar um pouco mais atrasado em algumas coisas. Se você começar a estudar um pouco mais intenso, você vai ficando mais desenrolado. Então veja, a lei do uso e desuso. Porém, o erro de Lamarck foi acreditar que isso que você adquiria durante a vida poderia ser passado para a próxima geração. É como se você estuda para ficar inteligente, certo? Então essa inteligência, quando o seu filho nascesse, ele já ia nascer mais inteligente do que qualquer outra pessoa. É como se sua inteligência passasse de geração em geração. Quando você aprende a andar de bicicleta, você adquiriu isso. É como se seu filho fosse aprender mais fácil a andar de bicicleta do que qualquer outra criança. Isso não é o que acontece. O que a gente adquire quando a gente é adulto, a gente não passa para os nossos filhos. A gente tem que ensinar novamente, não é isso? Então, esse era o erro de Lamarck. E veio um cara para mostrar que ele estava errado, com um experimento bem simples, né? Que foi um experimento que ele pegou, que foi esse Wederman. Ele pegou um rato, uma família de ratos, e ele acreditou assim, não, se Lamarck estiver correto, eu vou cortar aqui o rabo dele, e se Lamarck estiver correto, como ele não tem mais o rabo, né, os filhotes vão nascer sem rabo, certo? Então ele começou a pegar um rato macho e fêmea e reproduzir. Cortava o rabo dos dois, porém sempre o filhote nascia com rabo novamente. Ou seja, mesmo cortando o rabo, ele não está usando o rabo ali do rato, certo? Ainda assim, o filhote volta a nascer. Ou seja, as coisas que você modifica no seu corpo não vai passar para o seu filho. Se você pintar o cabelo de vermelho, o filho ou a filha não vai nascer com cabelo vermelho. Se você fizer uma plástica no seu nariz para diminuir o nariz ou aumentar ele de tamanho, o seu filho não vai nascer com essa característica, né? Se você, por exemplo, mudar o tamanho da sua orelha, mudar o formato do seu rosto, seu filho não vai herdar isso, porque as características que você modifica ao longo da vida não são herdadas, né, para o seu filho, não são passadas de geração em geração. Esse foi o erro de Lamarck. Então veja, a teoria dele, pessoal, não estava totalmente errada, mas também não estava certa, tá bem? Foi muito importante ele ter iniciado, porque ele foi o primeiro cara que ele desenvolveu a teoria da evolução, né? Porém, estava errado nesse ponto, que o que você conseguia não passava de geração em geração. Porém, infelizmente, veio outro cara, chamado de Darwin, né, para completar a teoria de Lamarck. Né? Ele também acreditava na teoria da evolução, só que ele foi explicar a evolução das espécies de outra forma. Ele não foi explicar através daquelas leis de Lamarck. Ele foi explicar por um conceito bem simples e que ficou, até atualmente, como sendo a explicação mais plausível para a teoria da evolução. Darwin, pessoal, a teoria de Darwin, ele tem como principal ideia, né, sobre a teoria que os animais eles se modificam com o tempo, né? Aquela primeira ideia de Lamarck, né? Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, ou seja, nós, né, descendem dos ancestrais em comum, modificações que vão, né, acontecendo com o tempo. Professor, não é a mesma coisa que Lamarck, não? Não.
Porque Lamarck acreditava que o que você modificasse naquela época ali, você ia passar para geração em geração. No caso de Darwin, tem a ver com modificação também. Só que no caso de Darwin, o que modificava era algo chamado de mutação genética, tá bem? O que ia mudar era nosso gene, tá bem? E a partir daí ia acontecer a seleção natural. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, imagine que na teoria de Darwin tem ali duas girafas do pescoço curto, tá bem? Do nada acontece ali uma mutação genética. Essa mutação genética para acontecer tem vários motivos, vários fatores. Mas vamos supor aí que aconteceu uma mutação genética, é aleatório, pessoal, tá bem? Então tinha as girafas de pescoço pequeno, e em uma mutação genética, um filhote nasceu com um pescoço um pouco maior que as outras. Nesse caso aí, essa mutação genética, pessoal, foi uma coisa que acabou contribuindo e ajudando essa girafa. Porque no caso ali, como ela tinha um pescoço maior que as outras, ela não competia com as outras pelos alimentos. Porque só ela tinha um pescoço mais alto. Então ela comia ali de boa, sem estar se preocupando com o alimento, já que as outras ficavam se esforçando para comer os pedacinhos. Então, nesse caso aí, essa mutação genética que pode acontecer de forma aleatória, tá bem? Ajudou esse novo tipo de espécie a sobreviver. Então, para Darwin, ao longo do tempo, as espécies iriam sofrendo modificações, em que essas modificações eram chamadas de mutação genética. Essa mutação genética poderia ser boa ou ruim. Se fosse boa, ajudasse o ser vivo a sobreviver e ficar mais forte, obviamente ele ia conseguir se reproduzir e passar essa mutação genética para os seus filhos. Porém, se essa mutação genética fosse ruim, ou seja, prejudicasse ele a sobreviver, ele iria morrer, e se ele morresse, não ia ter filho, e não ia passar essas características para os seus filhos. Por exemplo, vocês podem ver ali uma cobra. Tem uma cobra normal embaixo, que acho que é uma cascavel, e ali em cima tem uma cascavel albina, ou seja, ela não tem a cor dela normal, ela está sem cor, tá bem? Nesse caso aí, foi uma mutação genética apenas na cor da escama da cobra, certo? Não modificou o jeito dela, ela não é um mutante não, tá bem? Quando eu falo mutação genética, pessoal, é alguma característica que mudou, certo? Fora do comum. No caso ali, mudou a cor dela. Vejam que a de baixo, ela fica bastante camuflada. Não dá para ou a presa ou o predador ver ela direito. Já a de cima, que ela é albina, ela é amarelada, ela estiver no meio das folhagens, vai ser mais fácil de observar ela. Logo, é mais fácil dela ser encontrada e ser morta. Então, qual das duas tem uma chance maior de sobreviver? A de baixo. Então, nesse caso aí, essa mutação genética, ela prejudicou a cobra do que ajudou. Então, nesse caso aí, como as chances dela morrer aumenta, logo, a chance dela passar essa característica para a próxima geração diminui. Então, é basicamente essa a teoria da evolução. Modificações que acontecem que podem ser passadas para as próximas gerações. Geralmente, modificações que são boas, que vão ajudar esse ser vivo a sobreviver, acaba permanecendo. E aquelas mutações genéticas que acabam prejudicando, não permanecem, tá bem? E o que vai selecionar quem é que vai continuar vivo ou não, é algo chamado de seleção natural. Então, quem selecionou aí, quem ia continuar sobrevivendo, não foi a cobra ser mais forte ou não. Foi a cobra acabar sendo, por forma aleatória, mais adaptada. Não foi ela que escolheu ser de uma cor. Não, foi uma mutação genética que aconteceu de forma aleatória, e acabou beneficiando ela. Tudo bem? Vou dar aqui, por fim, um último exemplo para vocês, né, que finaliza aí a ideia principal de Darwin, né, que ele fala aqui, o vencedor não será aquele que é mais forte, né, não é aquele que é mais forte que continua vivendo, mas aquele que melhor se adapta àquelas mudanças, né? Eu posso trazer isso, pessoal, para o acontecimento de agora que estamos vivenciando, né, que são a pandemia, né? Então, o mais forte, né, o vencedor não é aquele que é mais forte que está vivendo, mas aquele que melhor se adaptou às mudanças que aconteceram na pandemia. Não, tudo que aconteceu na pandemia e você foi capaz de se adaptar, de estudar em casa no período online, com certeza você saiu na frente do que dos outros. Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos a aula de hoje, né? Um conteúdo aí bem denso, né? Mas tem muita coisa a se aprender aí. Então, com certeza aí vocês podem pedir ajuda aos professores de vocês para tirar um pouco mais de dúvida, para quem não entendeu
determinada parte. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre isso. A próxima aula vamos continuar um pouco sobre esse assunto e vamos entender mais o que seria essa seleção natural. Então é isso, pessoal. Até mais. Espero que tenham tido uma ótima aula.